Salve, salve, minha gente amiga, o nosso abraço. Estamos de volta com uma dose a mais de otimismo no seu programa da TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você pode nos acompanhar também pela Coprel TV em outros 35 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Internacional, entre os 4 melhores do futebol brasileiro, o Grêmio garantindo praticamente a sua permanência na divisão principal do futebol do Brasil na próxima temporada, está saindo da segundona, esta amarga segundona. Eu tenho a impressão que fica entre Cruzeiros, já classificado, é evidente, Vasco da Gama, Bahia e o Grêmio, logicamente. O Grêmio perde vergonhosamente no último final de semana, pode se reabilitar nesta semana em cima do Sport Recife, o Sport que vem numa crescente na segundona e ameaça realmente a 4ª posição do Brasileirão Série B. Mas eu acredito, e acreditam também os componentes da mesa, logicamente, que vão debater daqui a pouco, Carlos Dantas e o nosso convidado especial do programa de hoje. Ele participa do programa de hoje e vai tecer considerações, logicamente, relacionadas com o futsal, que ele domina muito bem, e com o futebol de um modo geral. É Márcio Froza, da Rádio Sarandi e da Rádio Mais Nova também daquela cidade. Conhecido no mundo esportivo por sua sabedoria e conhecimento que tem do nosso futebol, do futebol do interior. Fique completamente à vontade, Márcio Froza, que juntamente com a Catherine Diffenteller, que é da Rádio Sarandi, que completa 69 anos. É isso? Muito bem, nós estamos abrindo o programa de hoje na expectativa de que realmente os nossos representantes se deem bem nas competições das quais estão participando. É o caso do Esporte Clube Passo Fundo, que na Copinha, a Copa da Federação Gaúcha de Futebol, que leva o nome do Tarciso Flecha Negra, estreou no último final de semana jogando nos Eucaliptos, em Santa Maria, na bela Santa Maria, capital da cidade universitária, Santa Maria da Boca do Monte, não é? Fez 3-0 ao natural em cima da equipe do Inter de Santa Maria. Assuntos que nós vamos tratar daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Aguarde um momento só. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecidos na rua João Catapã, 1005, bairro Santa Marta, em instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. Fone 3317-1413. Muito bem,
amigos, estamos de volta. O assunto é esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Carlos Dantas divide a bancada conosco e o Márcio Froz é o nosso convidado especial do programa. Tudo bem contigo? Como é que foi o final de semana, meu Carlos Dantas? Excelente. Meus cumprimentos ao Jorge Antônio Guedes, aos nossos telespectadores, aos nossos convidados em aniversário, festa grande. Eles vieram aqui só para nos convidar para a festa da Rádio Sarandi, que está completando 69 anos, né? Essa rádio tradicional na região daqui, da cidade da região do Planalto e mais da região da produção, enfim. É uma cidade maravilhosa, a cidade de Sarandi. E de imediato, Sr. Jorge, eu quero fazer uma saudação a 2 aniversariantes. Os 15 anos da Ótica Rebelato, que foi no último dia 15 de setembro, 45 anos de existência, e o aniversário do Grêmio, que também foi dia 15 de setembro, 149 anos. Então, saudação à Ótica Rebelato, aos seus diretores, empresários e proprietários, e a grande torcida gremista, embora o Grêmio não esteja bem das pernas, mas vai sobreviver, vai escapar, Sr. Jorge. Muito bem. E nós vamos apresentar o convidado particular do programa de hoje. Márcio Froza, fique inteiramente à vontade. É um prazer recebê-lo no programa de hoje. Boa tarde, Jorge. Uma satisfação toda minha, né, de poder compartilhar aqui alguns minutos com essa lenda viva do mundo esportivo. Meu amigo Dantas, a gente se conheceu no futsal. A Catherine, que está acompanhando a gente aqui. Enfim, enviar um grande abraço a todo mundo que acompanha a programação da TV Passo Fundo. Muito bem, o nosso abraço ao pessoal de Sarandi, não é? Que vê a sua emissora, a Rádio Sarandi, completar 69 anos de atividades ininterruptas, diga-se de passagem. É verdade, estamos fechando um momento importante da Rádio Sarandi, né? Muito em breve, no próximo mês, fechamos o ciclo do AM para migração no FM, no canal 103.3. Você, Márcio Froza, é jovem, apesar de estar militando no rádio por muito tempo. Verdade, são quase 30 anos, né? Em especial ao futsal. Eu comecei a acompanhar o time antigo, o time da Perdigão, em 93, quando me apropriei mais do esporte, vim da minha cidade natal, Arvorezinha, para acompanhar o futsal naquela época e daí para frente, enfim. Uma história linda, né? Maravilhosa, porque a gente fez muitos amigos e um deles aqui é o Dantas, né? Acho que o esporte tem esse elo de ligação, de aproximação, de a gente poder passar por cada município e deixar uma amizade sólida, verdadeira. E o Dantas estava no último jogo lá em Marau. A gente foi conversar lá e trocou algumas ideias em relação ao auge do futsal, que precisa de uma injeção de ânimo. Exatamente. Márcio, mais uma vez seja bem-vindo, a Kathleen também. Mas, Márcio, vamos ao que interessa. Eu tive o privilégio de pegar o auge do futsal gaúcho e brasileiro, sendo setorista na UBRA e acompanhando a CBF nos grandes clássicos. Como vocês acompanharam por aqui também. Como é que tu vê esse momento hoje do futsal? CBF, que é de futebol, pega o futsal, larga, entra com a federação. Se a Federação Gaúcha não se dá com os outros, aí cria uma liga. Enfim, tá uma bagunça que ninguém se entende. E quem paga o pato são os clubes e quem é o amante do futebol. Ou do futsal. O torcedor. O torcedor. Se a gente pegar, Dantas, época de ouro, vamos lá, Perdigão, Ubra, Vasco, enxuta. A CBF, enxuta, Russo Preto, não me toque, Cercesa, Carazinho, Lagoense, Lagoa Vermelha, Pinheiro de Carazinho, Pinheiro, Uruguaianense, Seritaqui, enfim. Olímpia de Santo Anjo, que essa semana teve a comemoração. Posso colocar o meu Deve, Sr. Jorge? Deve. Sem falar no Clube Náutico Capingui, né? Ah, sim. É só que o Capingui foi um estágio bem anterior. Foi anterior, mas foi o auge do futebol de salão daquela época. Estou muito bem lembrado. Aliás, perdemos um grande goleiro na temporada passada e em temporadas anteriores, que foi o Rui Menegas, o Pisca, que era uma figura extraordinária no futebol de salão, quando se chamava futebol de salão. Depois passou para o futsal e tal. Mas eu posso interromper um pouquinho o que vocês estão dizendo aí, para apresentar a Kathleen de Fentelli. Ela é supervisora da Rádio Sarandi. Assuma o microfone aí, por gentileza, Kathleen. Pode ligá-lo também, fique à vontade.
Como é que você se sente aí hoje enfrentando um canal de televisão, minha querida Kathleen? Prazer estar aqui com vocês, prazer em conhecê-los, primeira vez, né? Então, realmente muito grata aí pela oportunidade e por estar conhecendo um pouquinho mais também desse mundo do futebol, né? Do futsal, assim dizendo. Desenvolver uma tarefa dessas numa rádio do interior, como é que você se situa? Olha, na verdade eu sou de Sarandi, né? Trabalhava em outros veículos já, como revista, nunca tinha trabalhado com rádio, mas sempre digo que é apaixonante, né? Para quem gosta do rádio. Enfim, é um desafio diário, né? Mas pessoal de Sarandi é fiel à emissora da cidade? Com certeza. Não somente Sarandi, mas a nossa região ali, né? Nova Boa Vista, Rondinha, Barra Funda, Palmeira. Constantina. Isso. Tu abrange a cidade do... Isso, toda a região ali. Do Polo Mafessone, né? Isso. É verdade que os prédios de Sarandi fazem sombra lá em Constantina? Quase, viu? Quase. Mas realmente a gente sempre brinca, né? A gente tem que até cuidar o que fala na rádio Sarandi, porque o que falou, assim, cria um impacto muito grande e isso é muito, muito bom também, né? E de muita responsabilidade. O lado comercial e industrial de Sarandi, como é que funciona? É forte no momento? É muito forte, né? Nós temos muitas indústrias, tanto setor moveleiro, setor têxtil também, né? Exportadoras também, como Finger, Mirasul, então é bem forte, sim. A gente comentava aqui na abertura do programa, né, dos tempos anteriores, né, do futebol de campo, futebol de salão e tal, anteriormente era forte o frigorífico Sarandi. Lamentavelmente, não resistiu. Hoje em dia nós temos ali a Aurora, né, que é muito forte, e em questão de futebol ali nós temos o Esporte Clube Ipiranga, né, que é também muito forte aí no campo, né. O Ipiranga de Sarandi despontou aí, tentando a primeira divisão do futebol do Rio Grande do Sul. Foram 2, 3 anos e parou. Você teria condições de nos dar esses motivos aí ou deixa para o Márcio Froz? Eu acho que deixamos para o Márcio essa parte do futebol. Eu jogo vôlei desde os 5, 6 anos de idade. Minha área é mais o vôlei mesmo. Então, a parte do futebol ali eu deixo para o Márcio. Eu vejo que o Ipiranga, pelo que eu acompanho, né, de fora ali, os diretores, enfim, eles estão vindo agora com categorias, né, de base. Inclusive, acho que comentamos hoje, né, Márcio, de manhã, que estão entre os melhores do estado, né? Não sei se eu tô enganada, mas essa parte aí eu já deixo mais para o Márcio mesmo. E as comemorações dos 69 anos da Rádio Sarandi, como estão? Olha, muito boa, a expectativa é muito grande, né? Hoje à noite temos um baile no módulo esportivo em comemoração, inclusive estão todos convidados, Banda ESA, São Marino e Portal da Serra, a partir das 10 horas da noite. A gente espera todo mundo lá fazer uma festa muito bonita com a gente. Essa é a Kathleen Diffenteller, responsável pela supervisão da Rádio Sarandi. Vamos voltar ao assunto aqui, porque já ilustramos o nosso programa de hoje. Pois é, nós estávamos falando do áudio do futsal, Márcio, e que eu acho que hoje ninguém se entende, tu não sabe quem é quem. Infelizmente, quem sofre, como tu diz, é o torcedor e os dirigentes de clube que têm equipes tradicionais nessa área. Bom, a gente tem que ir pelo começo, né? Até para quem está acompanhando o programa entender. Quem é que você tira hoje que tem uma estrutura sólida no futsal? Vamos pegar aqui a Soeva, que ontem foi eliminada da Liga. Sim. O Atlântico de Erechim e a CBF de Carlos Barbosa. E depois disso, quem é que tem continuidade? Não tem mais. Não tem mais. Passo Fundo está tentando se firmar no cenário. E aí, uma série de questões, Dantas. A Liga surgiu paralelamente à Federação, e nós acompanhamos todo esse processo, que não tinha transparência. A Liga surgiu para trazer transparência. E aí vamos a um ponto X. Qual a prestação de contas que foi feita pela Liga até hoje? Eu não vi nenhuma. Eu também não conheço nenhuma. Que era a queixa maior dos clubes e dirigentes. Exatamente. E aí vem um ponto que para mim é primordial. Fazem quase 30 anos que eu estou acompanhando o futsal. E com menor ou maior importância, quem sempre sustentou a bandeira do futsal, no interior principalmente, especialmente no interior, foram as emissoras de rádio. Sempre foi a emissora de rádio que segunda-feira tinha a repercussão do jogo do sábado, que na terça tinha entrevista, que na quarta tinha reprodução do gol, que na quinta começava o chamamento para o jogo do sábado. Pois bem, a Liga
Alguém sonhou de noite que teriam que cobrar direito de imagem das emissoras de rádio e começaram a afastar as emissoras de rádio. Vamos a um ponto aqui, Dantas. Você transmitiu dentro do ginásio da Tramontina, dentro da fábrica? Sim, do antigo ginásio. Nós transmitimos jogos naquele ginásio que não oferecia condições em comparação aos módulos esportivos que a gente tem hoje. Com 10, 12, 15 emissoras de rádio. Nós temos hoje um ginásio maravilhoso em Carlos Barbosa, quem sabe um dos melhores do Brasil. E a gente tem desculpas que não pode se colocar 5 emissoras de rádio dentro de um ginásio. Ou seja, nós estamos caminhando para trás. Eu fui no final de semana transmitir um jogo em Vacaria que não tinha 40 pessoas dentro do ginásio. E a primeira pergunta que eu fiz, e a parceria com as emissoras de rádio? E o jogão que teve agora com Lagoa e a CBF, 2-2, um jogaço. E o ginásio não estava lotado, estava vazio. E vamos pegar a situação do próprio futsal em Passo Fundo. Não tem uma emissora de rádio, não dá liga, não tem como você vender o produto, porque querendo ou não querendo, são as emissoras de rádio que fomentam, que fazem um elo de ligação com a comunidade. Com a comunidade, com o futuro patrocinador. A visão da gestão da liga, ela começa errada. E isso partiu lá da direção da liga, isso aí, né? Exatamente. Veio lá de Porto Alegre. Se você tem 5 emissoras de rádio, libera a transmissão, os clubes têm que ser obrigados a trazer uma estrutura de internet. Ah, mas o direito de imagem. Mas, só um pouquinho. Se tem 5 emissoras de rádio transmitindo e 5 emissoras de rádio filmando, são 5 públicos diferentes que vão estar vendo o patrocinador da camiseta, o patrocinador que está na quadra, os envolvidos. Quantos patrocinadores tem a liga hoje? 2 patrocinadores. Por quê? Porque é um reflexo que o produto não rende. Aliás, ao invés de você pulverizar, você está fechando a porta. É um retrocesso total em termos de mídia. Do tamanho do Rio Grande. Na minha opinião. Quanto custa para você deslocar uma equipe esportiva hoje? São 5 ou 6 profissionais envolvidos em cada jogo. Isso tem custo. E aí a gente tem desculpas. Ah, mas a TV tal, a TV via Facebook vai gerar imagem. Não se tem um padrão de imagem. Não tem qualidade. Não se tem uma qualidade de imagem. Nós chegamos no passado, em Marau, a rádio está acompanhando os jogos, e a TVE vir para transmitir um jogo e proibirem a rádio de transmitir. Isso é um absurdo. E nada contra a TVE. Mas a parceria da Liga é com a TVE. Quem é que assiste a TVE a não ser Porto Alegre? A TVE não pega, a não ser ali na Grande Porto Alegre. E olhe lá, para que lado for. No interior não existe TVE. Então foi um erro assim, estratégico de mídia muito grande que eu vejo. Resumindo, acabaram virando as costas para a imprensa em suas comunidades. Não sei como é que foi em Sarandi. Mas é exatamente isso. A Liga colocou na cabeça dos clubes que eles têm que cobrar das emissoras para gerar imagem. Gente, é inviável. Todos nós sabemos o quanto custa para você estar acompanhando o futsal hoje. As emissoras do interior e da capital, inclusive, têm enormes dificuldades de angariar uma publicidade, né, para manter apenas as despesas e dar uma cobertura, dar um elan ao futsal, o que não dá para entender que a Liga e os próprios dirigentes das entidades ficam privando ou proibindo, diga-se de passagem assim, não é? Proibindo que o trabalho seja executado. Eu também concordo, você tem toda a razão, Márcio. É um erro estratégico, né? Porque quem acaba fazendo todo o alvoroço e o clima do jogo são as emissoras no dia a dia. É evidente. A partir do momento que você tira as emissoras de rádio, você faz o quê? Você corta uma conexão diária que você tem com a comunidade. Por que não é feito isso no futebol de campo? Exato. Porque o pessoal tem um olho mais clínico. O pessoal está observando. Olha, se eu tirar uma emissora X do campo de futebol, do estádio de futebol, automaticamente eu estou privando o meu público. O torcedor, o associado, aquele que será associado e será colaborador direto. Exatamente. Não é isso? E outra, quando tu tá fazendo um trabalho de transmissão, tu não tá fazendo um trabalho de transmissão para aquela
aquela entidade, aquela rádio, só para aquela emissora de rádio. Não, tu está fazendo uma transmissão pro torcedor. O torcedor não quer ver, quer ouvir o que aconteceu. O que aconteceu depois do jogo? Se ele não pôde ir, mas no próximo jogo ele vai. Mas durante a semana ele quer saber das fofocas, das confusão. Quem é que está lesionado? Quem vai ser escalado? O que houve? Como é que terminou? Não! Cortaram esse elo. E vou te dizer, os acessos no Facebook que eu tenho observado é 100, 50, 70. Tá louco, não existe. A questão do Facebook, né, é uma ferramenta, poderosa. Desculpe a franqueza aqui, Dantas, mas se bem utilizada é poderosa. Mas o Facebook hoje é o pinico do mundo. Porque ali todo mundo é jornalista, é advogado, é juiz, é doutor. Então, assim, precisa ser bem utilizado. Agora, quem é que num sábado à noite vai ficar na frente de um telefone 1h30 para assistir um jogo de futebol? A não ser que seja uma decisão. A não ser que tenha um interesse pormenorizado da coisa, né? Aí, mas eu tenho a TV, mas o que é a tua TV? A minha TV é no Facebook. É a TV Facebook do time tal. Mas com qual qualidade, gente? Aí nós vamos transmitir em Carlos Barbosa e vamos ficar num estúdio a 200 quilômetros de distância, sem poder fazer uma reportagem, sem ter um contato com o time. Vira um produto enlatado, e o enlatado não vende hoje. Não vende para as emissoras, não vende para a comunidade, não vende para o patrocinador do time. Automaticamente não tem produto para vender, fora esse pequeno espaço chamado Facebook. E o grande problema, ninguém gosta de ser questionado os prós e os contras. Por que o time não jogou assim? Por que fulano não né? Então, para pedirem ajuda, para chamar o torcedor, procuram. Agora, quando tu precisa fazer uma pergunta, aí vem as assessorias de imprensa, principalmente no futebol de campo, quererem restringir perguntas. Olha o fim da picada. Eu acho engraçado que os órgãos de comunicação são contra a ditadura, que não sei o que, liberdade de imprensa, mas eles mesmos praticam a restrição em determinados setores da imprensa. Então, é uma coisa que não dá para entender. Não estou dizendo que seja a favor disso, aquilo, ou a favor da ditadura. Eu estou dizendo que eles criticam, mas na hora de praticar, não praticam. Então, estagiários, às vezes, querendo restringir. Aconteceu esse dia numa cidade da região, para o lado de Concórdia, que simplesmente a partir de hoje as perguntas serão dirigidas previamente. Para quê? Os radialistas da antiga e toda a comunidade ali do rádio foram para cima. Aí o ministro do clube voltou atrás, 10 minutos depois, esclarecendo e pedindo desculpa que houve um equívoco. Nós estamos vivendo um momento que para você entrevistar um jogador de futsal, e olha que o futsal não é nem um esporte olímpico. Por quê? Você tem que mandar uma entrevista na segunda para entrevistar o cara na terça, se as perguntas forem aceitas. Gente, isso não existe em local nenhum. É um absurdo. Isso é que eles não sabem que rádio é o único órgão de comunicação, um meio de comunicação instantâneo. Aconteceu agora, já está no ar. Eu não tenho nenhuma dúvida, Jorge Dantas, que a partir do momento que as emissoras de rádio abandonarem o futsal, termina com o futsal. Já está terminando. Eu não tenho dúvida nenhuma. A partir do momento que as emissoras de rádio deixarem de acompanhar os clubes, o futsal está com os dias contados. É importante esse debate. E vou dizer mais uma coisa. Se alguém tiver um contraponto e quiser contestar o que a gente está falando, o canal está aberto para discussão. Pode vir nos procurar que nós deixamos a palavra em aberto. Nós não somos donos da verdade. Sem dúvida. E a Liga vai dizer o seguinte, mas nós estamos restringindo o direito de imagem. Isso é uma bobagem. É uma bobagem. Em contrapartida, não se oferece nenhuma estrutura. Nós fomos transmitir jogo esse ano em Viamão e nós tivemos que ficar sentado no chão, porque não tinha sequer uma mesa para colocar o equipamento em cima. De que maneira que nós vamos estruturar o futsal? Mas vocês estão denegrindo o futsal. Não, não é nada disso. Nós queremos debater, trazer os problemas para achar uma solução, porque do jeito que está, vai terminar. Muito bem. Eu vou aproveitar um breve tempo aqui para enviar um abraço ao senhor Edson Brambati. Ele é da ED, formação de atletas amadores, mirins e tal, lá da cidade de Sananduva. Aliás, já esteve aqui, Dantas, no nosso programa, deu uma entrevista, fez uma promessa, ele trouxe um boné para você e fez uma promessa de que enviaria o boné
personalizado para o Fernando, que é o nosso diretor e responsável técnico, e para este apresentador do programa. O nosso agradecimento ao Edson Brambati, professor, que realmente merece o nosso reconhecimento, porque está formando o cidadão lá na cidade de Sananduva e arredores daquela promissora cidade. Nosso abraço, então, e os votos de que realmente tenha sucesso com a sua escolinha de futebol. A educação em primeiro lugar. Um abraço também para o radialista, jornalista Ayrton Gai Cavalheiro. Ele foi jornalista, foi apresentador de programas por muito tempo na Rádio Planalto, já se aposentou, agora está no seu sítio, desfrutando da aposentadoria ali próximo ao Clube Náutico Capingui. Um abraço então, Ayrton Cavalheiro, muito obrigado também pela preferência que você dá em assistir o nosso programa. Seu Jorge, aproveitando a sessão Maguila, hein? Um abraço ao Miguel Melo, o Cabrinha, que acompanha o nosso programa constantemente, né? Todas as vezes que está em casa, está acompanhando pela televisão, obviamente. O Deni Rosa lhe mandou um abraço e mandou dizer que o senhor, se inventar de brigar comigo, ele disse que vem aqui e me defende. Não, e o pessoal pergunta pro senhor se ligar, porque ele está ligado no programa. Ele trabalhou com o senhor na Caterpillar, conhece ele? Conheço muito bem, meu amigo Deni. Recebe o nosso abraço, Deni. Baita gente fina. Se a gente fosse abraçar a todos aqueles que estão em sintonia, aqui na expectativa de o debate aquele, aquela sensação de inimizade que não existe, não é? Não, o clima de animosidade que a gente consegue criar no programa, não é? Automaticamente hoje vocês não vão levar. Luciane... Não vai haver encrenca no programa, viu, meu caro? Não, mas quando tiver aqui pro pau, nós vamos pro pau, não tem essa, Jorge. Luciane Tedesco, empresária, jovem empresária do ramo de cutelaria aqui da Ásia Lama, vamos falar de uma vez, de Passo Fundo. Aquele abraço também, nossa telespectadora. Aquele abraço a todo mundo aí, seu Jorge. A Kathleen e o nosso convidado Marcos, do programa de hoje, não é? O Marcos, simplesmente ficam indignados aí, mas não é nada não. É apenas uma encrenca amistosa. Daqui a pouco a gente volta depois do intervalo. Aguarde um momento só. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Lempsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecidos na rua João Catapã, 1005, bairro Santa Marta, em instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. Fone 3317-1413. Muito bem, amigos, estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Nosso convidado especial do programa de hoje é Márcio Froza, narrador esportivo, integrante do quadro da Rádio Sarandi. Rádio Sarandi que completa neste 19 de setembro, 19 de setembro, completa
69 anos de atividades ininterruptas. A nossa saudação à comunidade de Sarandi. A Kathleen Diffenteller, que é supervisora da emissora, também está participando do nosso programa e acompanhando este debate relacionado especialmente com o futsal. Mas nós vamos trocar ideias também, Márcio Flosa, relacionadas com o futebol de um modo geral, futebol do interior que vive capengando e vive teimando e vive insistindo, e o futebol da capital que também vai aos trancos e barrancos com a dupla Grenal e o próprio São José. Mas antes de entrar neste mérito da questão, nós vamos enviar um abraço também, a nossa mensagem, a um telespectador que é ex-funcionário público municipal e que hoje já está aposentado, Natanael Canabarro, com quem conversamos na semana que passou. Tive a oportunidade de trocar uma ideia com ele e a ideia dele é genialíssima. Ele pensa em tributarmos homenagens àqueles que se destacaram, os pasfundenses que se destacaram nos mais variados tipos de esportes, nos variados segmentos. Ou seja, a colocação de uma placa nas vitrines das lojas da capital, como esta que aparece aí com destaque pasfundense. Como exemplo, recordamos aí o Kita, medalha de prata da seleção brasileira de futebol, não é? E que participou das Olimpíadas em 64, me parece, 80. Em Los Angeles, né? Em Los Angeles. 84. Destaque pasfundense. Seria a colocação de um tipo vazado nas vitrines, logicamente, enaltecendo o feito dos nossos atletas, dos atletas no futebol, no futsal, inclusive, no voleibol, na natação, enfim, retribuindo e compensando uma homenagem que realmente eles merecem. Nós vamos levar mais adiante essa ideia do Natanael Canabarro, que inclusive já é nosso convidado para o próximo programa. Vamos ultimar detalhes aí e trazê-lo até os estúdios da TV Passo Fundo. O que você achou, Dantas? Excelente ideia. Até acho que essa ideia deveria ser encaminhada por um vereador da comunidade. Não quero colocar política no meio. Não venha com essa história de que tem que colocar o fulano de Ninguém tal ou fulano de tal. Seu Jorge, a ideia é nossa. A ideia é do programa. Mas se não tiver lei, ela não serve para nada. Vai botar onde? A ideia que está sendo levantada aqui é do programa. Ninguém está falando em política. Eu estou falando da forma oficial. Uma coisa que se torna legal por um projeto. Só tem uma maneira. Por um projeto de lei através da Câmara. O senhor vai lá e entra com o projeto? Nada a ver. Olha, não é eleito para isso. Calma, Dantas, deixa eu falar, meu querido. Ninguém está botando política no meio. Primeiramente, vamos madurar a ideia. Então já primeiramente, vamos madurar a ideia. Vamos vendê-la para o comércio e a indústria de Passo Fundo. Vamos deixar os politiqueiros de lado. Ninguém está falando de politiqueiro. Não, mas independente está falando. Por isso que as pessoas criticam. Vai colocar na mão de um representante legal no Legislativo, automaticamente você está falando em política. Quer queira, quer não queira. Eu disse que hoje nós íamos... senão não vão Eu disse que hoje nós íamos agir amistosamente. Mas o senhor também atravessa juridicamente de uma maneira que não tem... Já vem ele com juridicamente. Para! Não vem com o lado jurídico que não... eu acho que é uma ideia muito boa. Não vai vingar no nosso programa aqui. Então tá. Então vamos embora. Em respeito ao Márcio Froza, nós vamos continuar então. Vamos embora. Vamos lá. Segue adiante. Qual é a próxima pauta que o senhor tem aí? A pauta que você está conduzindo, meu caríssimo. Não, eu não estou conduzindo aqui um programa de bate-papo, Márcio. É um rádio na TV. Eu quero saber se vocês conseguem me responder uma coisa. Quanto custa o ingresso do Diego Souza? Porque eu também quero assistir um jogo dentro de campo. Eu quero assistir uns quantos Diego Souza que estão no Grêmio. Sim. Uns quantos. Aliás, quantos se salvam no time do Grêmio? Quem foi a cigana que deu a mão do Guilherme, que ele disse que ele é jogador de futebol? O problema é o seguinte... E quem foi que disse que o goleiro Breno é a salvação do Grêmio? O problema do futebol brasileiro... Então a gente vai alinhavando. Um exemplo. Por que o Cruzeiro está na frente, disparado na Série B? Porque ele entrou para essa lei do SA. A primeira coisa que fez o Ronalducho,
mandou embora o goleiro que tinha 6 meses atrasado de 700 mil por mês. Se achava maior que o time. Só Ele achava que era melhor que o que é time. o seguinte... Só um pouquinho, deixa eu encerrar. Só O senhor sabe como é que é o seu apelido entre os telespectadores? Faustão. O senhor pergunta, o senhor responde e ainda atrapalha os outros a dar o debate. Eu gostaria de estar no cofre do Faustão. Um dia o senhor chega lá. Aí o que acontece na prática? 700 mil por mês. O Ronalducci falou assim, é 50, quer? Tchau pra ti. Tem outro. Quem é o outro que ele mandou embora no dia que assumiu o Cruzeiro? Vanderlei Luxemburgo. Todo mundo sabe a história do Luxemburgo com o jogador. Por que alinhou o Cruzeiro? Porque chegou lá e é tanto salário, quer, não quer, tem outro no teu lugar. O Cruzeiro, eu vou colocar a minha opinião. Posso colocar? Tudo bem. O Cruzeiro alinhou porque pegou uma Série B que é um fracasso. Não tem um time para fazer frente ao outro. E o Grêmio? Horrível. Por quê? O Grêmio, horrível. Gestão. O Vasco da Gama, horrível. O próprio Bahia, não é? Nenhum dos clubes apresentaram um nível técnico razoável no futebol. Mas você falou que o Cruzeiro dispensou o Fábio. Dispensou o Fábio, porque o Fábio estava completando 40 anos quando foi embora. E com 42 anos, no Fla-Flu, com 50 mil espectadores, ele fechou o gol do Fluminense. Não é isso que estão falando, seu Jorge. Viu? A gente fala uma coisa, você entende outra. Eu estou falando... Ora, como entende outra? É questão de administração, gestão. Ele queria continuar ganhando 700 mil. Mas e daí? E aí o Ronaldo vai embora. Mas eu vou fechar 40 anos. Não interessa. Aqui não é por tempo de serviço. É por contrato. O teu contrato não serve para nós. 700 mil. Está liberado. Mas o grande problema do futebol brasileiro é esse. Ou muda a Lei Pelé. Porque hoje quem manda são os jogadores. Contratos que não têm nenhum tipo de noção de realidade. Por que a maioria dos clubes são quebrados? Contratos de 500, 600, 700 mil reais por mês. Próximo aí, Atlético de Minas. O pessoal valorizou demais o atleta profissional. Impensável. Né? E aí, o cara fica 2 ou 3 anos num clube e ninguém mais pode questionar o cobrar do atleta, porque ele está se achando maior do que a instituição. E é o caso do Grêmio. Vamos ser realistas. Quem é que botou o Grêmio na 2ª divisão? Os jogadores? Renato Gaúcho. Sim. O técnico do Grêmio que voltou agora aplaudido. E colocou o grande responsável. Mas tem o aval do presidente, sim. E fica aqui a lição para o Grêmio, do Romildo Bolzan, de como não se deve pegar uma instituição e fazer um trampolim para a questão política. O Renato contratava, descontratava, mandava no time, no roupeiro, no segurança. Departamento médico. E quem é que está no Grêmio hoje? 60% dos bruxos do Renato. Um time que se preze hoje profissional não tem um Diego Souza com 120 quilos no comando de ataque que não consegue caminhar. Isso é ridículo. E o que é isso? E tem um Elton que também não mostra nada no futebol, né? Ou seja, ninguém cobra nada. É tudo por conta, realmente. O detalhe é o seguinte, o Romildo tinha a esperança de concorrer para o governo do estado do Rio Grande do Sul. E deu aquele debacle todo, não é? Quando o Grêmio caiu para a 2ª divisão. Então, debandou geral. Mas me diga uma coisa, você tocou num assunto que eu acho interessante. O Renato. O porquê da volta do Renato? Do teu modo de entender. Para trazer o torcedor e amenizar a crise do Grêmio. Imagine se fosse o Roger, o treinador, que perdesse por 2-0 para o Novo Horizontino. E o problema não foi perder de 2-0. O problema foi que o Grêmio tomou um arrodeão. Não tomou 3 por detalhe. No 2-0. Imagine se fosse o Roger. Tinha incendiado o ônibus na volta. Estava caindo a arena hoje. Mas porque é o Renato, porque ele foi um grande jogador, o maior ídolo. Isso é indiscutível, gente. Não é um bom técnico de futebol, não estou entendendo. Precisa provar, nesse momento aqui. Bom, ele foi campeão da Libertadores. A verdade é que ele ficou desempregado por muito tempo aí, e nenhum grande clube do futebol brasileiro demonstrou interesse por ele. Até ele foi pro Flamengo e não durou 6 meses. Foi, mas não durou. Na minha visão, o Renato é muito mais incentivador do que treinador. Motivador, incentivador do que treinador. Que na minha visão são duas coisas completamente diferentes. Não, e tu viu quem ele troca no final, na metade do segundo tempo, quase no final? Botou 2 cabeças de área para não tomar 3-4. Porque é tomar 3-4 do Novo Horizontino. O detalhe é o seguinte: treinam. Futevôlei. É isso que eles pretendem, na opinião do Renato. Mas um futebol profissional
que o cara treina de manhã e à tarde. E aí, numa jogada básica do futebol, você leva a dupla de zaga para dentro da área na cobrança de um escanteio. E o escanteio vem curto, a meia altura. Vem um anão e faz o gol de cabeça. Isso não existe no futebol, gente. É inconcebível. E o Internacional, o que você tem a dizer? O Internacional estava desacreditado depois da eliminação, não é? Nas últimas competições das quais participou. Sul-Americana. Mas vocês lembram do que o Paulo Paixão falou quando era preparador do Inter? Ele falou a verdade. E falou a verdade. Se tirou 2 ou 3 atletas, e o Internacional hoje está vivendo o quê? Está vivendo um período ali atrás, que é a realidade do Grêmio atualmente. O Inter, quando caiu, foi por quê? Porque tentaram usar o clube politicamente. E grande parte dos problemas internos do Internacional hoje se devem ao quê? A esse passado. Mudou por quê? Parece que tem gestão. Parece que tem um presidente que cobra do treinador e o treinador cobra dos seus atletas. E parou de inventar com o treinador do estrangeiro, né? Sem dúvida. Está fazendo um bom trabalho, Mano. O Mano está fazendo um bom trabalho, já renovou o seu contrato para a temporada de 2023 e está com o time na mão. Veja que ele tirou 2 medalhões do time e o time continua andando da mesma forma. Ele deixou o Ednilson e o Patrick simplesmente assistindo o desenrolar de uma partida de futebol. E o próprio Tyson, né? O próprio Tyson. Sim, o Tyson nem se fala. O Tyson está esquecido. Está pedindo para ir embora, não é verdade? São jogadores que terminaram carreira. Lucas Leiva. Mas eles não têm culpa. Culpa é quem os contrata. Exato. Todo jogador que vai para o exterior, no auge, aquilo que eu digo, eles mandam só o bagaço da laranja para cá. Mas isso aí está escrito nas estrelas. Com o SA não tem isso. Por quê? Dá aquele cheirinho no ar que tem rachide no meio. Alguém está levando. Para trazer um jogador que já está em fim de carreira. Olha o Lucas Leiva, o que acrescentou? Absolutamente nada. Não. E agora o Renato entrou num beco sem saída. Porque ele não tem novo material humano, não tem qualidade no banco e os outros estão chegando aos pouquinhos. Faltam 7 ou 8 rodadas. Por que não vinga no futebol brasileiro o contrato de produtividade? Sim, é que a cultura foi porque essa. Sempre alguém está por trás. O futebol brasileiro é aquele que eu falei, só tem uma saída, mudando a Lei Pelé. Vamos voltar ao Grêmio, não é? Edilson na lateral direita. Eu não sei se o Edilson pega time no Passo Fundo. Ele foi. Passo Fundo hoje. Eu não sei se o Edilson pega time no Passo Fundo. Ele foi um bom jogador de futebol. Teve o seu tempo. O Maicon, que foi dispensado, também foi um bom jogador de futebol. Teve o seu tempo. O tempo esgotou para esse tipo de jogador de futebol. Não é? O Internacional tentou com o Tyson, não conseguiu, tentou com uma série de jogadores, ele buscou até o Wesley para ser centroavante, e tem o alemão, o polaco-alemão, que é o Marcelo, não é? Fazendo gols e desconhecendo o terreno que está enfrentando. Pode ser em São Paulo, pode ser no Rio, pode ser no próprio estádio Beira-Rio, ele joga com a maior naturalidade. Isso é importante para um jogador de futebol. É importante, e aquela questão, né? Jogador carimbado, até que ponto vale a pena você fazer um investimento? E os clubes estão deixando de lado o trabalho de base, a formação de atletas. Especialmente no interior, se a gente não tiver trabalho das categorias de base, identificação com a comunidade, nós não vamos ter futebol. E o Lucas Leiva, você acha que foi uma boa ele ter voltado ao Grêmio Futebol Português depois de todo esse tempo que esteve na Europa? Não, é um jogador que não disse para que veio, fora de ritmo. Não sei se vai agregar no futuro, até acho que não. Eu acredito agora nas palavras do Dantas, não é? Eu assino embaixo as palavras do Dantas aí. O jogador que foi para o exterior e que está sendo recambiado não mostra serviço. Poucos, ou muito poucos, ou quase nenhum desses jogadores mostraram uma qualidade quando voltaram para o time de origem. O único que voltou e apresentou foi o Hulk. E olhe lá, já não está mais também, né? Mas tudo bem, ainda deu alguma coisa. Olha o que é um jogador motivado, jogando na Europa, ganhando em dólar, grandes títulos, aí depois vem disputar um campeonato brasileiro, um gauchão. Ele entra em campo, o que eu estou fazendo aqui? Mas está entrando 250 por mês, vou nessa. Eu finjo que jogo e eles fingem que são campeão, e os diretores estão sabendo. Só que não tem, o Grêmio, por exemplo, não tem nem vice de futebol, não tem quem comanda o vestiário.
Então, realmente, futebol não vai. Mas futebol que foi bem e estreou bem, seu Jorge, adivinha de quem? O Esporte Clube Passo Fundo foi muito bem lá na boca do Monte, Santa Maria. Você está vendo aí as imagens, acompanhando o primeiro gol do Passo Fundo. Sensacional. Esse Júnior aí Wilson Júnior mostrou qualidade. Wilson Júnior, o Carvalheira, também voltou com muita vontade, cedido agora pelo Brasil. Não deu para entender isso aí, cedido pelo Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas comprou o passe. O Brasil comprou o passe do Passo Fundo e agora cede pelo Passo Fundo. Não. O Michel é uma experiência total, sabe? É bom no cabeceio, lá está ele abraçando os seus companheiros, não é? Carecou também como nosso entrevistado do programa de hoje, mas isso não quer dizer que a idade esteja rondando aí, não é? Está indo tranquilo o Michel e, consequentemente, vai dar grandes alegrias. Eu acredito que pela arrancada do Passo Fundo, que não vencia fora de casa, em competições oficiais, não vencia em casa, continua vencendo fora de casa em competições oficiais. A arrancada do Passo Fundo dá um alento de que vai chegar a finalíssima e talvez a Copa do Brasil na temporada de 2023. É o que se espera. Eu acompanhei o jogo, eu fiz as anotações técnicas aqui. Realmente, o time do Inter Santa Maria é muito fraco, ruim. Mas isso não desmerece a grande vitória do Passo Fundo. O Passo Fundo agregou, melhorou tecnicamente. Claro que ainda está com a musculatura presa em função da preparação física. Jogou o suficiente para ganhar de 3-0. Mas o grande nome para mim, e aí tu tem que olhar o jogo com outros olhos, não aquele que só faz os gols, Janderson. Na qualidade do passe, tanto pela esquerda como pela direita, ele estava pronto para armar o contra-ataque. E tem um passe certeiro. O último gol, o gol do Michel, olha se não parece jogou com a mão lá, na cabeça do Michel, um golaço. Uma grande vitória do Passo Fundo. E agora é domingo, 15 horas, contra Santo Ângelo. É obrigado a ganhar. Porque esses outros times da região aí, com todo respeito, eu acho que não fazem páreo para a equipe do Passo Fundo, depois que eu vi o Passo Fundo jogar no último fim de semana, seu Jorge. E vamos lembrar, o Dantas e Márcio, que o jogo do Passo Fundo será às 15h, e se você é sócio contribuinte do Esporte Clube Passo Fundo, não paga ingresso para assistir este que promete ser um bom jogo de futebol contra a equipe do Elite de Santo Ângelo. Uma vitória em cima do Elite, consequentemente, dá tranquilidade para buscar a classificação. Lembrando que é disputa de chave contra chave, consequentemente, os dois primeiros classificados de cada chave vão para uma finalíssima. Zona Sul e Zona Norte do estado do Rio Grande do Sul. Isso é importante. A presença do público torcedor é super importante no próximo domingo. 15h, então, já vá reservando aí a sua poltrona, já vá reservando aí o seu agasalho, se for necessário, a camiseta do clube do seu coração, o Esporte Clube Passo Fundo, que nos representa na Copa Tarciso, o Flecha Negra. O Passo Fundo lidera a chave com 3 pontos, juntamente com o TAC. Só que o Passo Fundo ganha no saldo de gols, em função de ter feito 3-0 em cima da equipe do Inter de Santa Maria. O TAC em segundo com 3º, depois vem o Elite Santo Ângelo com 1, Marau com 1, Santo Ângelo com 0 e Inter Santa Maria. Marau e Elite de Santo Ângelo empataram na estreia, jogando aqui no Vermelhão da Serra, né? Não, eles estão jogando no campo do Gaúcho. Marau está jogando no campo do Gaúcho. Pois não. Eu estava olhando os lances aqui da vitória do Passo Fundo e como é importante uma vitória, né? Porque acaba mudando a sinergia do time. Bola trabalhada no primeiro gol, tanto é que chegam 3 contra o zagueiro, numa jogada de bola roubada no meio, marcando que encaixou a marcação. Sim, e adiantação, a marcação com o time adiantado. Está sendo reproduzido de novo na tela. 4-3-1, mas adiantado, não aquela história encolhido mesmo fora de casa. Conseguiu fazer o bloqueio no meio de campo. O segundo gol, a falha da zaga, sim,
Mas a bola foi roubada também no meio. E aí está a prova de que o meio de campo está funcionando com a marcação. E o terceiro gol, uma pintura, né? O Passo Fundo teve o Santa Maria, o Inter de Santa Maria teve 2 gols anulados porque estavam impedidos o jogador. E foi pelo mesmo lado. Isso é uma coisa que o professor vai ter que corrigir. O lateral direito, pivô, não foi muito bem. Os 2 gols que saíram nas costas dele. Mas isso é questão de trabalhar durante a semana e a chance do jogador se recuperar. E, aos poucos, a tendência é crescer esse grupo do Passo Fundo. Na banheira não vale, Dantas. Na banheira não vale, já dizia o Mário Viana. Exato, não vale. Mas o jogador que não cuida a bola e não cuida do jogador, quando ele vem, tá nas tuas costas e faz o gol. E foi o que aconteceu. E só a sorte do Passo Fundo que estava impedido. Só vale gol se tiver a maldade do árbitro e dos seus assistentes, não é? Lamentavelmente, não é? Em jogos da divisão principal do Campeonato Brasileiro, isto está acontecendo, inclusive no VAR. O que te parece o VAR, hein, Márcio Froza? Me parece que falta a conexão e interpretação do VAR. Algumas situações do VAR são inexplicáveis. Se tem um VAR que é para auxiliar, pois bem, que ele auxilie em todos os lances. Mas a demora é algo incrível dentro do futebol. É uma ferramenta que veio para agregar, para trazer um ponto de equilíbrio. Está agregando? Em algumas situações, sim. Em outras, infelizmente, não. Pois. Não se tem uma definição clara. Quem é que apita o jogo? É o árbitro ou é o VAR? Determinação, não é? Ele espera realmente. Eu nunca vi, na minha carreira como narrador esportivo e tal, aguardar o atleta a opinião do VAR, o parecer do VAR, para depois sair comemorando com a torcida. Perdeu a graça, não? São outros tempos, né? Não, mas tem uma vantagem, Jorge. Ele comemora 2 vezes. Quando ele faz e o VAR duvida, e depois quando o VAR valida. E o narrador comemora como? Tem narrador que narra gol fora da rede, então isso aí é fichinha. Faz parte. Gol! Foi por faz fora. Parte. Essa do fora... Quantos tu já narrou por fora? Essa do fora da rede me lembra o jogo contra o São José e Esporte Clube Passo Fundo no Passo da Areia. O árbitro da partida deu um gol do São José por fora na rede. Eu narrava esse jogo, né? Na época, eu disse, esse gol é ilegal, é irregular. Deu aquele bafafá todo tal, e o Renato Marcília, que depois virou comentarista, analista de arbitragem e tal, simplesmente acabou voltando atrás e o Passo Fundo foi a classificação para a especial naquela época. É uma boa lembrança. Não. Você, meu caro telespectador, deve estar lembrado. Se você tem a idade assim que fecha comigo, automaticamente deve estar lembrado. Mas o Jorge hoje para narrar, o senhor não ia poder narrar com esses óculos aí, né? O senhor ia ter que passar no Rebelato e pegar um novo, né? Eu tenho esse óculos lá da Ótica Rebelato. Com a luz que nem aquela do Passo Fundo. Que é somente para... Dá licença? Que é somente para leitura, meu caro Carlos Dantas. Novo, né? À distância, eu enxergo o passarinho fazendo sexo. Só se for urubu. Outra coisa, todo mundo falava, já está encerrando o programa, Fernando? Já. A questão do tubo, né? Uma vez fazer transmissão por tubo, é por tubo. Hoje as grandes e a maioria estão fazendo tudo por tubo por questão de economia. Se eu vou contar para você, Márcio, amigos nossos narraram ouvindo o narrador lá de Pelotas. Narraram o jogo aqui ouvindo os comentários do comentarista de Pelotas. Mas tem muita história bacana, né? Tem muitas histórias para contar. Tem gente que pegou o jogo no meio, chegou atrasado no ginásio e foi fazendo os minutos dobrarem, né? No intervalo, gritando gol e os caras todos apavorados olhando para cima. Mas que jogo que estão narrando? Será que estão bem esses caras? É mais uma história, né? Mais uma. História interessante. Tá legal. Eu estou satisfeito, Márcio Froza, com a sua presença aqui, com a presença da Catherine Diffenteller também e com a presença do meu repórter de todas as ocasiões. Seu repórter não, da TV. Não sou seu repórter nenhum, o senhor não me paga nada. Coisa... Tá nervoso? Parece nervoso, mas não tá nervoso. Repete de novo, como é que é a banda e o baile hoje? Gostei dessa ideia aí. Não, tem convite? Tem, tá liberado. E como é que é? Quem vai tocar? Começa 10 da noite com o Portal da Serra, passa pela banda ESA e depois termina com o Samarino.
Muito obrigado, Márcio Dantas. Muito obrigado, Márcio Kathleen. Froza. Muito obrigado, Carlos Dantas. Márcio Froza, né? Desculpe a troca de nomes aí. Mas é o momento de chegarmos ao final do programa de hoje. Também agradecendo a colaboração dos nossos amigos, dos nossos telespectadores, das ideias que estão surgindo. Lembrando que o Natanael já está intimado a comparecer nos estúdios da TV Passo Fundo no próximo programa, que certamente será apresentado por este amigo de vocês, coadjuvado pelo Carlos Dantas. Só fazer um convite, Jorge. Sim. Convidar você e o Dantas, quarta-feira, jogão de futsal e Estarei lá. Muito bem. Nós chegamos ao final do programa de hoje. Mais uma vez lembrando, se você não fez a 4ª dose da vacina contra a Covid, ainda há tempo, hein? Porque a Covid anda solta por aí. Não é bobagem, não. Não estou falando besteira, não. Estou só lembrando você, porque eu quero que você vá e volte. Obrigado, amigos. Até a próxima. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Lempsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecidos na rua João Catapã, 1005, bairro Santa Marta, em instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. Fone 3317-1413.